Olá pessoal, graças e paz. Eu queria comentar algo que estava acontecendo numa conversa ali no grupo privado que eu achei interessante. Eu só não interagi como de costume porque eu queria fazer esse vídeo tanto para explicar a minha posição como também para outros que não participam do grupo. Então, o tema foi o seguinte, uma pergunta do irmão que era se a marca da besta poderia ocorrer antes da grande tribulação, que seria os 3 anos e meio finais, no caso ali os 42 meses, que vai falar em Apocalipse 13, que foi dada a autoridade para a besta para perseguir, matar os santos e vencer esses. Nós sabemos que o dia e a hora ninguém sabe da volta de Cristo, mas os sinais sim. Jesus deixou claro que o abominável da desolação, como diz o profeta Daniel, apareceria, que a grande tribulação que aconteceria era como nunca houve, jamais vai haver. Tanto o apóstolo Paulo, também na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele não aconteceria sem que antes viesse primeiro a apostasia e se manifestasse o homem da iniquidade, que seria o anticristo nesse período dos 42 meses. Então, o dia e a hora nós não sabemos, mas se nós não estamos atentos aos sinais, estamos dormindo. Inclusive, eu estou preparando já o estudo das parábolas e vou começar com Mateus 25, começando com a parábola das 10 virgens, depois dos talentos e do juízo do bode e das ovelhas. E ali eu vou falar um pouco desse dormir. Então, muitas pessoas vão estar dormindo nesse período. Então, será que é possível uma marca da besta ser estabelecida antes da grande tribulação? Eu creio que não, mas eu vou explicar nesse vídeo que seria possível uma marca que vai preparar as pessoas a receberem a marca da besta. Porque a marca da besta está ligada com adorar a imagem da besta. Não podemos desconectar essas coisas. O que seria a marca? Seria a economia. Está relacionado a você comprar e vender. Eu vejo que tem alguns mestres que defendem o milênio simbólico, que também vai interpretar o Apocalipse totalmente simbólico, e é um simbolismo extremo que me preocupa, porque eles vão anular a questão do objeto ser implantado no indivíduo. E isso daí é perigoso, porque isso está desarmando as pessoas para esses dias difíceis que vai acontecer. Porque lembra que Jesus disse que é uma grande tribulação qual nunca houve e jamais vai haver. Eu fiz um vídeo há anos atrás explicando a questão do entendimento que eu tenho acerca da testa, da mão direita, que eu pretendo refazer. Está lá no canal do Curso Bíblico Online. Eu citei Deuteronômio 6, e Deuteronômio 6, ali vai falar da fronte e da mão. E no contexto está falando da lei de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento. E o que eu expliquei? Que a mente seria o quê? A testa. Você ter o coração e a mente naquele reino. No caso ali em Deuteronômio, na lei de Deus, no reino de Deus. E a mão, que no caso seria a mão direita, seria a força, o trabalho, que nós temos que trabalhar para o reino de Deus. E Satanás, ele vai fazer o inverso, ele vai querer que as pessoas estejam com a mente e o coração no seu reino e trabalhem por esse reino, porque eles estão nas obras da carne. Mas tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração e que nós trabalhamos para executar, gera o quê? Gera obras. E no caso do anticristo, do seu reino, essas obras que vão ser geradas são obras que vai ser para controlar mais aquelas pessoas que estão no reino dele. E é por isso que eu creio que é necessário ter um dispositivo, um objeto que vai marcar essas pessoas para que ele possa ter o controle no período da grande tribulação. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, para a gente não ficar preocupado que não tem como você receber a marca da besta inconscientemente. Pode ser que muitos recebam uma marca que não seja da besta, que vai dificultar muito a vida dela no contexto da grande tribulação. Inclusive, creio que se esses receberem uma marca anterior à marca da besta, eles vão ser perseguidos e encontrados com muito mais facilidade. Mas eu quero ler o texto de Apocalipse 13 e nós vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 14 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Aqui nós temos duas bestas. Essa besta que seduz os habitantes da terra, que faz sinais, é a besta da terra, que seria o falso profeta. Eu não vou entrar aqui na questão se o falso profeta é ou não anticristo. Eu sei que tem alguns que defendem isso, mas o ponto que nós temos que focar é que essas duas bestas, tanto a da terra como a do mar, está nesse período do reino da besta, que é aos 42 meses,
que foi dada autoridade para a besta do mar a perseguir os santos e vencer. Então, no caso, essa que foi ferida à espada e sobreviveu é a besta do mar. E a besta da terra faz uma imagem dessa besta do mar, e diz o versículo 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a besta da terra faz isso, olha, ele levanta uma imagem da besta do mar, e todos têm que adorar. E aí no versículo 16, que está o ponto da marca da besta, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, fazem que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, ora, esse número é 666. Esse último versículo eu não vou entrar em detalhes, porque como eu disse, eu tinha feito um vídeo há anos atrás, eu expliquei um pouco sobre essa questão de calcular o número da besta, ligando ali com Apocalipse 17. Então eu vou refazer, se você quiser assistir, tá ali no curso bíblico online, eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição. Mas o foco é que não é possível receber a marca da besta sem que você passe por todo esse ritual. Você tem que estar ali cultuando, adorando esta imagem, para que você realmente seja introduzido neste reino. Então, quando eu falo que uma marca da besta fora desse período da grande tribulação não é possível, por conta disso. Agora, uma marca que vai preparar as pessoas a receberem a marca da besta é possível porque lá em Apocalipse 17, os 10 reis, que são os 10 chifres ali da besta do mar, eles vão entregar a autoridade para a besta. Os 10 reis, eles fazem parte do reino da besta quando entrega a autoridade para a besta. Mas antes disso, esses 10 reis, eles estão governando ali individualmente. Mas esses reis já estão preparando o quê? O caminho para a besta. No caso, o que seria a marca? A marca está ligada com o sistema econômico. Quando nós olhamos nas escrituras sagradas, nós vemos duas economias. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, que vai falar assim, nele se fez convergir toda a dispensação da plenitude dos tempos em Cristo. Aquela palavra dispensação fala de oikonomia. Oikos, no grego, é casa. E nomos é lei. Seria o quê? A casa da lei. Então, em Cristo, foram convergidas o quê? Toda a economia de Deus. E a economia de Deus, que é essa casa da lei, não é por uma relação de dinheiro. Porque o dinheiro é um meio que você tem para ter uma relação com o próximo. Ou seja, aquele próximo vai fazer algo por você porque você vai pagar ele. Então o dinheiro é o meio. Na economia de Cristo, não. Na economia de Cristo, você faz por amor ao próximo. Mais bem-aventurado dar do que receber. Então é por isso que Jesus vai dizer assim, que por se multiplicar a anomia, a iniquidade, ou seja, a transgressão da lei, o amor de quase todos vão se esfriar. Por isso que as pessoas estão muito materialistas, cada vez mais isso vai dando o quê? Mais força para a economia da besta. Por isso que a última igreja de Laodiceia é uma igreja materialista, que só pensa em dinheiro. Então essa igreja vai ser enganada rapidinho pelo anticristo. Porque a economia do anticristo, a casa da lei do anticristo, o meio é o dinheiro. E é por isso que Jesus vai dizer o seguinte, que não podemos servir a Deus e as riquezas. E o anticristo vai usar das riquezas, que é o Deus Mamon, para poder prender as pessoas no seu reino e fazer com que as pessoas o adorem. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, muitos vão se extraviar. E é por isso que eu entendo que a marca da besta está ligado com o quê? A marca ser a questão do dinheiro, que está ligado à economia da besta, e é por isso que você não vai poder comprar e vender. Mas hoje nós temos uma economia, mas é uma economia dos reis da terra. Se nós pegarmos ali nos tempos de Jesus, quando Jesus vai pegar aquela moeda e vai perguntar de quem que é essa imagem? Aí as pessoas vão dizer, de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Naquele tempo já havia o quê? Lapidado a imagem do imperador, mostrando que é ele que controla a economia, é esse império. E o imperador ali, ele cobrava os impostos,
ele confiscava os bens, se caso a pessoa não estava de acordo com ele, mas ainda era limitado, porque o dinheiro naquele tempo, ele era esculpido em um material, seja prata, ouro, bronze, e as pessoas utilizavam isso como meios de troca. Mas quando a gente vai avançando, dando um salto, né, eu não vou nem entrar na questão depois dos bancos, né, porque os bancos estão atrelados hoje aos governos, por isso que quando você tem essa questão da emissão do papel, vai falar do Banco Central, isso acontece por conta que na época que começou a surgir os bancos desse modelo, não era uma coisa ruim. Isso está ligado com os templários, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Os templários, eles começaram a colocar esses bancos porque os peregrinos que iam para Jerusalém, eles eram assaltados e eles tinham muitos bens. Então, para que você não carregasse todos esses bens, você colocava ali numa cidade, naquele banco, pegava um certificado, o tanto de bens que você tem, e quando você chegava em Jerusalém ou qualquer outra cidade, você retirava os seus bens ali, pagando uma taxa. Então, começou os bancos assim, para facilitar a vida daquele que estava viajando, peregrinando. Com o passar do tempo, os bancos começaram a realmente desejar o poder, mas o poder de Estado, e aí se uniram com os Estados, e é por isso que nós temos hoje o Banco Central em todos os países. Lá nos Estados Unidos é um grupo de poucos bancos que controla a questão econômica. E essas notas que eles emitem, esses bancos centrais, tem ali o número de série, justamente para poder rastrear aonde esse dinheiro está indo, quando é uma quantidade maior, que já é um controle maior do que tinha ali os imperadores do tempo de Jesus. Então, à medida que vai se avançando até a chegada do reino do anticristo, o sistema econômico vai se fechando. Aí, quando nós observamos agora esse salto que nós demos depois da Segunda Guerra Mundial, os bancos, eles antigamente emitiam as suas notas baseado na quantidade de bens tangíveis que o país possuía, no caso o ouro. O tanto de ouro era que se emitia as notas para as pessoas terem essa relação de comprar e vender, de troca. Depois disso foi passado por dólar, seria o petróleo. Depois do petróleo nós temos hoje títulos de dívida. As pessoas fazem dívida, se endividam, aí no caso vai emitindo mais notas dos bancos centrais. E quando nós analisamos toda essa relação de dinheiro, economia e inflação, tem um autor que eu gosto bastante, o Ludwig von Mises, que ele vai falar de dinheiro e inflação, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que está muito ligado com o que vai falar ali com o terceiro cavaleiro em Apocalipse. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Isso está relacionado com o quê? A inflação, a carestia das coisas. Quando a bolha estourar, nós vamos ter realmente, quando se fala de um grande reset, até de uma grande depressão que houve em 1929, que vai ser muito mais agressiva, muito maior, que vai mudar o sistema econômico, eu acredito que isso já é previsto, só nós temos que saber quando que vai acontecer. Então, é uma questão de tempo. Então, quando nós olhamos para esses contextos, vamos pegar ali a igreja depois do século XX, depois das guerras, você vê que tem várias especulações que as pessoas falam assim, olha, o código de barra é a marca da besta, o cartão de crédito foi a marca da besta, hoje vai falar do Pix, é a marca da besta. Quando as pessoas falam isso, elas não estão erradas no sentido de que essas marcas que foram estabelecidas, elas vão favorecer o reino da besta. Ela não é a marca da besta, mas ela vai fortalecer para controlar e tirar as liberdades dos indivíduos. Como o Hayek vai dizer, e eu não sei se essa frase é bem dele, alguns vão dizer que não. Ele diz assim que a nossa liberdade, ela não é tirada toda de uma vez, mas é como se fosse fatias de salame. Então é bem fininha a fatia de salame, então você vai retirando a liberdade econômica dos indivíduos. Por exemplo, com o advento do código de barra. No caso, quando você vai estudar, como era antes a questão sem o código de barra, o cidadão não tinha mais liberdade em relação aos alimentos, por exemplo. Todo alimento tem um código de barra. Hoje tem uma agência estatal que controla ali os alimentos, colocando o quê? Data de vencimento. Antigamente você tinha ali a mãe de família que estava cozinhando e ela sabia que o alimento estragou não pela data de vencimento, mas ela vai cheirar o alimento e ela fala, agora dá para usar, dá para comer, agora isso aqui não, está estragado.
Com a questão dessas agências de fiscalização em relação ao alimento, a gente perde o quê? A autonomia de ter uma relação uns para com os outros, de poder fazer troca. Por exemplo, um comerciante, se venceu lá o pão naquele dia e ele quer doar esse pão no outro dia, a gente sabe que o pão não estragou, o pão tá bom para comer, e ele quer doar para alguém, para ajudar até essa pessoa que está precisando de alimento, ele não pode fazer isso, porque ele está uma multa do Estado, ou seja, você não pode fazer o bem ao próximo por conta de um regulamento ali do Estado. Então é um absurdo isso. Por quê? Porque você vê o controle do Estado com os códigos de barra, em tudo. Aí depois nós temos o cartão de crédito, que vai controlando toda a sua transação, tanto de crédito, de débito, o cartão mesmo, vai fiscalizando ali as transações e você vai deixando rastros. O Pix é a mesma coisa. E todas essas marcas que as pessoas vão colocando como marca da besta, na verdade são marca desses reis que estão preparando o caminho para a marca da besta. Hoje nós vemos o debate público sendo em torno do dinheiro digital, Pix, e eu creio que vai se consolidar e vai ser vencedor o dinheiro digital. Nós vamos sair do dinheiro papel para entrar no dinheiro digital. Para mim é inevitável. Porém, eu faço aqui até uma conjectura do próximo debate, que será acerca do dispositivo implantado nos indivíduos, para que ali esteja armazenadas suas informações, etc. e tal. Esse vai ser, para mim, o último debate que vai acontecer para que logo seja estabelecido o que? A marca da besta. Quando nós analisamos hoje as pessoas, quando vão falar daqueles relógios inteligentes, que até começou com a Apple Watch, a Apple é aquele símbolo da maçã mordida, que é bem interessante, né? Uma maçã mordida remetendo ali ao Éden, que Eva comeu do fruto, que não é uma maçã, mas o símbolo da maçã mordida é isso, o fruto do pecado. E quando nós vamos ver as pessoas, até com uma espécie de programação preditiva, quando vai pagar, eu já vi esse movimento, as pessoas fazendo para pagar as suas compras, hoje ainda é um relógio que você pode tirar, que você pode perder. E até teve uma matéria interessante de uma pessoa que ela estava fazendo trilha e ela acabou que desmaiou ali e ela estava sozinha. E no caso, o relógio apontou que o pulso estava menor e já enviou uma informação não sei para onde e vem um resgate. Quando a gente olha para essa matéria, a gente fala, nossa, foi muito bom a invenção desse relógio. Então as pessoas agora podem ser ali monitoradas para que quando aconteça algo que ela está sozinha, ela vai ter essa segurança. E quem vai proteger elas? O Estado. Então, o Estado é isso, vende o quê? Segurança, facilidade para retirar a sua liberdade. E aparentemente isso daí é uma coisa boa. Por isso que eu creio que vai chegar um momento que a mídia, as propagandas vão dizer o seguinte, olha, ainda é um relógio que você pode perder ou um celular, mas e se isso tivesse dentro de você um dispositivo que não vai te afetar ou até mesmo uma tatuagem? Isso já é falado por muitos como uma coisa boa, segurança, proteção. Então eles colocam essas notícias porque as pessoas não têm como negar que isso é uma coisa boa. Realmente é uma coisa boa. Porém, quando a Arapuca fechar, aí que está o ponto interessante. Quando eu observo que até mesmo cristãos que começam a dizer que você pode colocar um dispositivo que não tem problema nenhum, que não seria a marca da besta, eu vejo como um perigo grande. Porque esse debate surgindo, as pessoas vão começar a colocar dispositivos. E essas pessoas vão ver que não perderam a sua liberdade, entre aspas. Por quê? Porque não tem perseguição religiosa. Aí muitos cristãos desavisados vão colocar ali um dispositivo e esses vão dizer assim, ó, tá vendo? Ó, esses malucos que estão dizendo que isso daqui é a marca da besta, ó, eu coloquei, implantei, tenho liberdade religiosa, isso daqui é mais tecnologia. Não é assim que muitos já dizem em relação à tecnologia, falando até mesmo de colocar dispositivos que não tem problema nenhum? Isso para mim é um grande perigo, porque quando chegar nesse ponto, que você entrega toda a sua liberdade a um Estado para te controlar, ainda que não seja a marca da besta, mas é a marca desses 10 reis que estão articulando para entregar a autoridade para a besta. Logo, quando a Arapuca fechar, tudo vai ser conectado a esse reino. E se você está já com um dispositivo, você vai ter que prestar agora o culto ao anticristo para que você possa ali continuar a comprar e vender.
Então, observe que a marca da besta eu estou colocando dentro desse contexto. Não é o dispositivo em si. O dispositivo em si não é a marca da besta. Agora, o dispositivo que está ligado a este reino, quando ele ascender e os 10 reis entregar a autoridade, aí vai começar agora o culto ao anticristo. E aí, nesse momento, muitos vão cair em si. Porém, já é tarde, porque já colocou algo no seu corpo. Então, no meu posicionamento é que eu jamais colocaria algo no meu corpo, ainda que não seja a marca da besta. Seja qualquer dispositivo. Porque uma coisa é você ter o dispositivo em você, e a outra coisa é você, ainda que exista a tecnologia que é avançada, tem satélites, se você não tem um dispositivo em você, você consegue ter muito mais facilidade de não estar à vista dos olhos ali do dragão, como diz em Apocalipse no capítulo 12, que a mulher foi retirada da vista do dragão, ela foi para o deserto. É muito mais fácil, porque você acha que o governo vai investir muitas vezes milhões para tirar o satélite de um lugar para ir procurar esses, ou é mais fácil perseguir aqueles que já estão com um GPS dentro deles, um dispositivo? E é nesse momento que eu vejo que muitos vão começar a ver a situação com um olhar diferente, porque vai entrar o culto ao anticristo. Então, quando se fala de um dispositivo em si, por exemplo, hoje tem pessoas que colocam um dispositivo, já tem pessoas que fazem isso. Elas estão com a marca da besta? Não, se elas se arrependerem dos seus pecados, elas vão ser salvas. Agora, quando entrar o reino da besta, que aí vai ter que ter adoração, se você não fizer isso, você não vai poder comprar e vender, aí o negócio fica sério. Então, para finalizar, a marca da besta só pode ocorrer dentro do período que realmente é a grande tribulação, que o anticristo vai exigir o que é adoração para si. E aí você vai ter que prestar esse culto a ele para continuar no sistema econômico. Agora, uma marca anterior que os 10 reis possam estar articulando e já está oferecendo para as pessoas, com um meio de até, entre aspas, uma liberdade falsa, para que engane a mais pessoas ainda, eu creio que isso é possível. É por isso que a gente tem que ficar atento. Então, quando eu enxergo a questão da marca da besta, não é apenas o dispositivo, mas é um dispositivo que tem que estar conectado a este reino que vai envolver esse ritual de culto ao anticristo. Amém? Que o seu coração se alegre quando chegar essas coisas, sabendo que a nossa redenção está próxima, e você não fique desesperado. Então, o meio que nós temos hoje para poder já começar a resistir ao anticristo é se desapegar das coisas dessa vida, do materialismo. Buscar os tesouros do céu. Porque uma vez que você fica muito apegado a este reino, compra, venda, querer possuir para si e não compartilhar com o próximo, o seu coração vai ficar preocupado e você vai se sujeitando a tudo que o governo faz. Assim aconteceu quando teve aí pessoas que fecharam comércio, que eu não vou citar o nome aqui por conta de lockdown. As pessoas, tudo que o governo falava, eles abaixavam a cabeça. Então nós precisamos entender que vai chegar um momento que a gente vai ter que romper com isso. Romper com o quê? Com todo esse sistema econômico e buscar a provisão de Deus. A provisão de Deus que vai enviar maná, que vem do céu. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes, nós vamos ter provisão de comer, beber e vestir. Nós vamos depender totalmente da economia de Cristo e não da economia do anticristo. Então a gente já tem que estar preparado e não aceitar nada em nosso corpo. Nós temos que ter essa consciência que realmente Deus vai providenciar. E eu quero muito, se nós chegarmos nesse período, eu quero poder ser aqueles que o apóstolo Paulo diz: vocês que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Não passaremos o quê? Pela morte. Mas se morrermos, é lucro. Morrer é morrer por amor a Cristo. Mas aí que está o ponto. Nós temos que nos preparar já, tanto viver essa vida de abnegar das coisas desse mundo, do materialismo. É uma vida do Espírito. Se você vive essa vida, morrer para você é lucro. Agora, esses que não conseguem se libertar disso, está preso ainda às coisas dessa vida, ao materialismo, comprar, vender, é aquela pessoa que é a igreja de Laodiceia. Como é que você vai passar pela morte
quando você tiver que enfrentar no reino do anticristo. Você não vai conseguir. E é por isso que tem que ter muita graça de Deus para resistir a esses dias. Porque sozinho você não vai conseguir. Então tem que estar com pessoas que vão estar ali falando das coisas do reino e não das coisas do mundo, desta vida. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Continue orando por nós. Agradeço os irmãos que têm orado pelo meu ministério, orado também para que eu possa estar aqui no Brasil, irmãos que têm contribuído, os que contribuem com oração, que não pode contribuir financeiramente, contribuem com oração. Agradeço a todos mesmo. E é isso. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.